Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de Algoritmos 2. Hoje daremos prosseguimento ao nosso estudo da linguagem C, focalizando alguns novos tipos de dados que nos permitirão armazenar dados de tipos diferentes. Então, vamos começar. Então, gente, começaremos pelas estruturas, que são o desses novos tipos de dados, o elemento que a gente mais usa. Então, o que é uma estrutura? Uma estrutura, ela é um agrupamento aqui de dados desiguais que a gente fala. Por quê? Quando a gente viu vetor, a gente agrupava conjuntos de informações do mesmo tipo. Então, era um vetor de int, era um vetor de char, era um vetor de float. Todos os elementos que iam no vetor, eles eram do mesmo tipo. A estrutura, ela permite que a gente agrupe sobre o mesmo nome elementos de tipos diferentes e quantos eu precisar. Então, esses agrupamentos de dados serão o que eu vou guardar para aquela situação que eu estou lidando. Ele não vem pronto, ele é uma caixa vazia. Então, tudo que eu vou utilizar dentro da minha estrutura tem que ser definida pelo programador. Mas o programador também não trabalha sozinho. A ideia sempre vem do problema que ele está resolvendo. Então, dependendo do que eu preciso armazenar de informações, eu vou estar definindo a estrutura. Geralmente, elas são usadas, né, para outras estruturas de dados. Então, para listas, para filas, para árvores, coisas que a gente ainda vai ver em outra disciplina. Ou para registros para gravar no disco. Quando a gente viu arquivos, a gente estudou arquivos binários. O arquivo binário ele grava dados em bloco. Então, a estrutura ela é um bloco de informação de tamanho fixo. Então, ela que é utilizada lá nos arquivos binários. Então, a gente pode gravar uma única estrutura ou um conjunto de estruturas que a gente via lá nos arquivos. Cada um dos itens que vai dentro dessa estrutura, que eu vou estar definindo, chama-se membro. Então, é o item que vai lá dentro da nossa caixinha. Então, como que a gente vai fazer uma estrutura? Então, vamos ver a definição. Uma estrutura, ela é definida da seguinte forma. Eu tenho a palavra reservada struct, eu tenho um nome para a minha caixa, ou seja, é o nome do conjunto de itens. Então, geralmente, ele remete o que eu estou guardando ou para quem eu estou guardando. Então, pode ser pessoa, aluno, produto, compra, o que eu preciso armazenar. Lá dentro da minha caixa, vai os itens que eu vou armazenar desses elementos. Então, aqui são os membros que vão estar descrevendo aquela informação. Então, se for uma pessoa, pode ser um nome, um endereço, um telefone, se for um produto, um código, um preço, quantidade, depende do que eu preciso estar usando na minha solução. Então, esses membros, eles podem ser dados simples, aqueles que a gente já estudou. Então, int, float, double, char, ou podem ser dados com tamanho. Então, eu posso armazenar vetores, matrizes, ou até os dados que a gente está estudando agora. Então, a gente pode pôr uma estrutura dentro da outra, a gente pode ter uma união, uma enumeração, que é os próximos que a gente vai estudar. Então, dentro aqui da estrutura, podem ter qualquer tipo de dados que a linguagem C tenha hoje ou que ela venha a definir com o tempo. Os dados estão delimitados num abre e fecha. Então, a gente tem um abre aqui e um fecha no final com um ponto e vírgula. Então, aqui está a nossa estrutura. Então, vamos ver um exemplo? Aqui está o nosso exemplo. Então, eu vou cadastrar aluno. Então, struct cadastro aluno. O que eu vou armazenar para esse aluno? Vou armazenar o RA, o nome dele e o curso que ele faz. Então, lá na memória, quando eu for utilizar essa definição, ele vai ter que guardar um espaço de um inteiro para o RA, 50 posições para o nome e 50 posições para o curso. Então, isso tudo forma a minha estrutura. O que a gente faz na definição da estrutura? Lembra que eu falei que dentro da estrutura pode ter qualquer tipo de dado? Então, pode ter uma estrutura. Eu defini uma estrutura data, que tem dia, mês, ano, e eu posso estar utilizando essa data para qualquer coisa que eu for utilizar no meu programa, na minha solução. Então, pode ser uma data de aniversário, pode ser uma data de compra, pode ser uma data de entrega,
qualquer tipo de data que tenha dia, mês e ano. Então, aqui dentro de uma estrutura pessoa, por exemplo, vai ter a data de aniversário da pessoa. Então, aqui, essa data, ela é definida por qual estrutura? A struct datas. Então, isso aqui, ó, é uma estrutura dentro de uma estrutura. A gente vai sempre ter isso em mente. A estrutura é a definição. Isso aqui, ó, é uma definição. Para eu utilizar a estrutura, eu tenho que ter uma variável. Essa variável aqui, ela é do tipo struct datas. Isso é o que eu vou usar, o data niver, e não a struct data. O struct data eu vou usar para definir uma variável. Já que eu vou definir coisas dentro uma da outra, eu posso definir realmente uma estrutura dentro da outra. Aqui em pessoa, eu já posso definir a data aqui dentro, como se fosse uma variável. Aí eu já defino e já uso. Aqui tem a variável aniversário. O que acontece neste caso? Tudo que a gente usa em C tem escopo. Então, se eu defino uma coisa dentro de outra coisa, ela só vale ali dentro. Aquela definição anterior tinha a struct datas e ela podia ser usada por qualquer outra estrutura. Eu poderia utilizá-la sozinha, eu poderia utilizá-la em funções, em outras partes do programa normalmente. Se eu fizer um tipo desse de definição, eu perco tudo isso. Por quê? Porque essa estrutura ela está presa dentro de pessoa. Então eu só uso ela aqui dentro. Então a gente tem que tomar cuidado agora que a gente está definindo as coisas, muito mais coisas para o nosso programa, aonde a gente coloca as coisas. Elas vão ser vistas por todos, elas vão ser vistas só nesse pedaço de código, né? Eu posso deixá-la visível para todo o programa. Então, eu tenho que começar a pensar essas coisas. Vamos a algumas particularidades dessa definição. Em algumas definições de estrutura, eu não preciso pôr o nome dela. Esse caso é um. Eu só pus struct, porque a única coisa que eu vou utilizar é a variável. Então, eu só ponho a definição, não precisa de pôr o nome dela, porque eu já estou definindo a struct e já criando uma variável. Então, ó, nesse caso aqui, depois do fecha, isso aqui é uma variável. Tem uma outra possibilidade, mais bizarra ainda. Eu defino a struct e nem preciso definir uma variável. Nesse caso aqui, essa estrutura, ela passa a ser basicamente uma continuidade da pessoa. Ela praticamente é como se ela nem existisse, essa data aqui. Porque a hora que você vai usar ela continuamente aqui. Então, ela não vai ser uma coisinha separada. Então, aqui nesse caso, ela só serviu para uma separação lógica. A hora que eu olho para essa definição, ela está mais bem organizada se tivesse tudo junto. Mas eu vou usar tudo junto, certo? Se eu não pus nem a variável, isso aqui realmente virou um bloco só. É só uma separação lógica. Então, é para ficar mais bonitinho e visível na hora de você utilizar. Então, vamos fazer um exemplo já declarando as possíveis variáveis que eu vou ter para essas definições. Primeiro, eu vou usar a variável global. O que era a variável global que a gente já viu aí para trás? A variável global ela é uma variável que ela pode ser utilizada em todo o programa. Então, pelas funções, pode ser usada diretamente, inclusive, não precisa ser redefinida nem nada. Então, ela é uma variável um pouco complicada, porque como todo mundo pode mexer nela, eu posso ter problemas ao longo do programa se eu não tiver um controle rígido sobre ela. A gente pode perder dados, passar coisas em cima dela, e isso não é bom. Ela deve ser usada de maneira bem consciente. Mas aqui a gente vai ver só as possibilidades de declaração de variáveis para uma definição da estrutura. Então, aqui eu tenho uma estrutura de aluno que tem RA, nome e endereço, e eu vou estar declarando variáveis globais. A variável global, ela tem que ser declarada fora de funções. Ou eu posso declarar a hora que eu já fiz a definição. Então, aqui, ó,
Fiz a definição da estrutura aluno fora também de qualquer função, ela já é global. E aí eu já declaro uma variável aqui, antes, né, de sair da definição, porque ó, nem tinha posto ponto e vírgula ainda. Então eu defini e já instanciei ela como uma variável aluno 1. Pode declarar depois, antes de qualquer outra função, eu posso estar declarando variáveis aí globais. Então essa daqui também é uma variável global, ela está fora do main, ó, fora de funções, e ela está definindo um aluno 2, também global. Essa definição, vocês têm que lembrar que precisa de tudo isso aqui é o tipo de dado, ó. Então, struct aluno. Então, toda essa linha aqui, ó, tem que ser colocada para que ele consiga entender que aluno 2 é uma variável para uma struct definida. E qual struct que é? Aluno. C é um pouco diferente das outras linguagens. Ela permite umas coisas um pouco diferentes. Então, o que acontece com esse struct? Se eu tiver uma única struct global, ou mesmo local, onde quer que ela esteja, mas for uma só, dentro de todo o seu programa, ela não precisava ter nome, porque ela é encontrada. Se você já tiver mais do que uma struct no programa, todas elas precisam ter nome, porque senão ele não sabe qual que é qual. Então, nesse caso, onde você tiver apenas uma para o programa todo, pensando em todas as funções, em todos os lugares do seu programa, ela não precisa de nome. Você só põe só struct, define e manda ver. Parece bizarro isso, mas é possível. Gente, vou ser bem sincera para vocês. Pode deixar sem nome? Pode, mas acho que fica muito jogado. Você define uma struct, você nem sabe que tipo de informação que você está guardando lá dentro. O nome da estrutura, ela não é um nome qualquer, ela serve para te indicar que tipo de informação você está guardando ali. Então, eu estou guardando informações de aluno. Então, eu sei o que eu estou fazendo ali. Mesmo que possa não pôr nome, sempre ponha o nome da estrutura. Eu nunca deixei de pôr nome numa estrutura. Eu acho que fica confuso, fica estranho. Então, eu sempre pus nome. Não custa nada você pôr o nome na estrutura. Então, pessoal, dando prosseguimento, a gente vai ver agora as variáveis locais. As variáveis locais são aquelas que valem apenas dentro da função. Então, a gente vai ter aqui um aluno 2 do tipo struct aluno colocado dentro do main. Então, como a gente já viu, as coisas têm escopo. E dentro desse escopo, a gente só vai conseguir usar a aluno 2 dentro do main. A definição da estrutura aluno, ela foi feita de maneira global, então ela pode ser vista por todas as funções, pelo main e por qualquer outra que tenha dentro do meu programa. Então aqui a gente tem uma definição global. Nem todas as definições de estrutura precisam ser globais. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem o main e dentro do main eu criei uma estrutura aluno. E aqui eu já criei uma variável aluno 2 e aqui embaixo eu criei um aluno 3. Então, o que acontece aqui? Essa definição só vale dentro do main. Quando que é interessante a gente ter uma definição de estrutura local? Quando a gente vai utilizar uma estrutura, vamos supor, que seja auxiliar, que ela só vai valer dentro daquela função. Então, não precisa que ela seja definida para todo mundo ver. Eu vou apenas defini-la aqui dentro, usar e sair. Então, não tem necessidade dela estar espalhada para todo mundo ver. Então, nesse caso, a gente teria uma estrutura interna. Então, aqui a estrutura aluno, ela só vale dentro do main e ela já tem duas variáveis aqui definidas para ela. Então, eu posso já colocar junto com a definição, como está aluno 2, e posso colocar posteriormente como está aluno 3. O que a gente faz com as estruturas? Tudo que a gente faz com qualquer tipo de dado. Então, a gente pode fazer leitura, a gente pode fazer atribuição desses elementos, a gente pode passar como argumento de função, ela pode ser tanto parâmetro quanto retorno, ela pode ser utilizada em expressões, então eu posso fazer cálculos, posso fazer comparações. Só que como ela é um bloco de informação,
existem algumas regras que têm que ser respeitadas. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos a alguns exemplos aqui de uso. Então, o que a gente teria aqui? Primeiro, as leituras e impressões. Como que você faz leitura de variável? Com scanf, né, com getS, com getchar, depende do tipo de informação que você vai ler. Aqui a gente vai utilizar as mesmas funções de leitura. E para escrita a gente vai utilizar printf, puts, assim como a gente fazia nas outras funcionalidades de programa que a gente usava variáveis. A gente vai ter aqui uma estrutura aluno com RA, nome do aluno, nota 1, nota 2. A gente vai ter aqui uma variável global, definida aluno 1, e a gente vai fazer a leitura e escrita dessa variável. Como essa variável contém um bloco de informação, a gente vai ter sempre que ler item por item desse bloco. Então, ó, a gente vai ter que ter uma leitura para RA, uma leitura para nome, uma leitura para nota e para outra nota. Então, a gente vai ter que ler separadamente. A gente vai ter sempre que indicar para o compilador o nome da variável, aonde está o bloco, né, o nome do bloco, e o nome do elemento que eu estou lendo. Então, ó, todos eles têm a mesma coisa, ó, nome da variável e nome do item dentro dessa variável. Então, é sempre variável ponto item que eu estou lendo. Então, aqui eu tenho as leituras. Ah, e vocês vão me perguntar por que tem um getchar aqui ou um flush. Bom, vamos dar uma lembrada nos problemas de leitura com string. Quando você lê alguma coisa com scanf e logo depois você vai fazer uma leitura de string, principalmente com getS, a getS ela lê sempre do início da linha. Quando você terminou de fazer essa leitura aqui, ó, de número do RA, ele parou na mesma linha. Então, ele não conseguiria inicializar uma leitura de string porque ele não está no início da linha. Então, neste caso, eu tenho que forçar que ele pule de linha. Então, o getchar faz isso e o fflush também. Os dois vão fazer essa forçada de barra para ele pular a linha e estar no início de linha quando ele fizer a leitura do nome. Então, existe esse problema. Toda vez que tem um scanf e depois um getS logo em seguida, a gente teria esse problema. Então, às vezes você está fazendo uma leitura, você não sabe por que ele pulou a leitura da string. Foi por isso, porque não estava no início da linha e ele não conseguiu fazer a leitura. Então, ele pula aquela leitura e faz a leitura do resto. Aí fica aquela coisa toda esquisita, o programa fica dando pau. Então, é por isso. Isso acontece, gente, não só aqui, dentro de uma leiturinha simples. Às vezes você vai ter uma chamada de função e lá dentro você tem um getS sendo chamado, sendo que você fez uma scanf anteriormente dentro do programa que chamou. Então vira uma bagunça. Você tem que ficar olhando se nas chamadas de função também não houve esse problema, senão ele pula qualquer leitura que vá da scanf para a getS. É muito natural que isso aconteça, porque a scanf não pula a linha e a getS precisa que a leitura esteja no início da linha. Então fica essa baguncinha, tá? Se for de scanf para scanf, ele não liga. Para ele não importa se pulou linha, se não pulou linha, aí ele continua lendo. Só que lembra que ler string com scanf, você só lê até o espaço. Então, se você vai ler um nome de pessoa, por exemplo, que tem espaço porque ele tem nome e sobrenome, aí já bagunçou. Então, aqui eu fiz a leitura, item por item, e aqui eu vou fazer a impressão. Impressão normal de printf, também item por item. Imprimi o RA, imprimi o nome, imprimi a nota 1, nota 2 e aqui eu até fiz uma média. Então, tranquilo. Então, aqui, gente, também variável, ponto, item sendo impresso. Aí é o tipo do item, gente, ó. Se for inteiro, se for string, se for um float, normal. Ele é o item e o item tem um tipo. Então, não se preocupe, tudo normal. Aqui tem um outro exemplinho básico, né, utilizando leitura e escrita. Aqui eu tenho uma estrutura contribuinte, né, para o contribuinte do imposto de renda, que eu vou guardar o nome, o CPF, o salário, chamei de IRP,
F, tem uma variável contribuinte, está dentro do main. Vocês perceberam que já é uma estrutura interna, nem precisa estar global. Declarei a estrutura, declarei a variável dela, e aqui eu fiz a leitura item por item. Então, ó, o nome, o CPF depois e o salário do indivíduo. Aqui embaixo eu fiz um cálculo simples de imposto de renda, utilizando o item necessário para fazer este cálculo. Então, no caso, era o salário. Então, a gente já começa a perceber que as coisas têm que ser feitas com os itens. Nunca pode ser feita com o bloco todo. Muito pouca coisa se faz com o bloco todo. Aí, aqui, fiz esse pequeno cálculo e fiz a impressão do resultado. Tranquilo, nada demais. Então, leitura e escrita sempre item por item. Agora, vamos à inicialização. Uma variável, quando você cria ela, você já pode dar um valor inicial para ela. Isso é normal. Aqui também a gente pode dar valores iniciais. Suponha que você declarou aqui uma estrutura do aluno e aqui eu já fiz uma variável aluno 1. Eu posso dar valores iniciais para ela. Esses valores podem ser mudados ao longo do programa, só que isso aqui é o pontapé inicial. Então, eu já dei um valor lá inicialmente. Então, aqui você vai sequencialmente do jeito que está aqui na definição. Então, RA, nome, nota 1, nota 2. Então, ó, RA, nome, nota 1, nota 2. Exatamente como são os tipos de dados. Se for dado float, tem ponto. Se for string, tem aspa. Então, todos separados por vírgula, os elementos. E aqui você tem um abre e fecha de chave para indicar que eu estou colocando valores para aquele elemento aluno 1. Então, normal. Se for dentro do main, por exemplo, uma variável local, também pode ser inicializado. Ó. Aluno 2, eu inicializei RA, nome, nota 1, nota 2. Aqui, eu estou supondo que você vai colocar todos os valores. Se você for colocar todos os valores, eles têm que ser colocados bonitinho em sequência, todos eles. Vamos supor que você não queira inicializar todos os valores daqueles elementos. Então, você pode inicializar de algum ponto da estrutura. Só que aí você tem que indicar ponto e o nome do item. Então, significa, nesse caso aqui, que eu pulei o nome do aluno. Ó. Coloquei o RA, vou pular o nome e aí vou colocar nota 1 e a nota 2, certo? Normal. Vamos supor que eu quisesse inicializar só a nota. Então, ó, começava nota 1, aqui, ponto nota 1, colocava nota 1, colocava nota 2. Se você quiser fazer um pula-pula, vamos supor que aqui, depois de nota 2, ainda tivesse mais itens. Então, você quer pôr RA, nota 1, depois alguma coisa depois de nota 2. Você tem sempre que indicar o nome do item. Porque, ó, quando a gente colocou nota 1 aqui, ele supôs que tudo que vem depois de nota 1 vai estar em sequência. Então, tudo que viesse aqui depois da nota 1, ele vai estar esperando que esteja ali. Mas se você quiser pular de novo, você tem que pôr ponto, nome do item, para ele saber que você pulou alguma coisa. Aí ele sabe que você está naquele item. E aí, se você quer pular de novo, você tem que pôr de novo. Então, se tiver tudo puladinho, tem que estar sempre com ponto, nome do item igual aí o valor. Então, dá para pular, fazer um pula-pula geral. Só que você tem que lembrar que tem que pôr o nome do item que você está colocando ali. Porque senão, se você colocar um só, ele vai sempre esperar que você vá na sequência logo depois. Então, se você colocou nota 1, ele espera que a nota 2 venha depois, ó, que você coloque a nota 2. Então, tudo que vem depois, ele vai estar esperando que seja colocado. Então, tome cuidado com isso, mas dá para inicializar só o que você quiser. Suponha que você tenha uma estrutura maior ali dentro da sua estrutura inicial. Então, vetores, matrizes, uma outra estrutura. Então, você vai ter que inicializar aqueles itens também. Então, nesse caso aqui, eu tenho a struct data. Aí, o que acontece? Como é uma estruturinha separada, você abre outra chave, coloca os itens dela, fecha a chave e continua os itens da estrutura externa. Então, tudo que for interno, vetores, matrizes, outras estruturas, uma união, qualquer coisa que esteja ali dentro, que seja um dado que tenha itens dentro, você vai ter que inicializar os itens. Então, você abre uma chave, abre e fecha, e dentro daquela chave você põe os itens daquele. Então, aqui pode ser uma estrutura, vetores, etc. Certo? Então, tranquilo.
Então, encadeou de fora para dentro, normalzinho. Aí vamos ver o resto das coisas que a gente pode fazer com uma estrutura. Então, vamos pensar em atribuição. Eu só posso atribuir uma estrutura para outra, o bloco todo, se elas forem exatamente do mesmo tipo. Então, suponha aqui, ó, eu tenho uma estrutura ponto e uma estrutura novo ponto. As duas têm os mesmos tipos de elementos, só que cada uma tem a sua definição. Eu não posso atribuir ponto para novo ponto e nem novo ponto para ponto. Então, aqui, ó, eu tenho duas variáveis do tipo ponto e uma variável do tipo novo ponto. Então, eu não posso atribuir P3 para P2, P3 para P1 ou P1 para P3, porque elas são tipos diferentes. Posso atribuir P1 para P2 ou P2 para P1. Aí tudo bem, elas são tipos iguais, é como está aqui, ó. Então, se os tipos forem iguais, eu posso mandar o bloco todo de uma variável para outra. Caso contrário, eu tenho que atribuir item por item. Então, se eu quero atribuir P1 para P3, eu tenho que simplesmente fazer uma atribuição item a item. Aí ele vai aceitar, porque aí ele só vai olhar os tipos internos. Aqui é inteiro, aqui é inteiro, aqui é inteiro e aqui é inteiro. Então, tudo int, tranquilo, ele faz a atribuição. Agora, se for bloco para bloco, só se forem exatamente vindos da mesma estrutura, a definição. Então, ó, aqui a definição é de ponto e aqui eu declarei variáveis para ponto. Então, aqui eu posso atribuí-las. Para fazer cálculos e comparações. Gente, não pode fazer cálculo e comparação com o bloco todo. É impossível, ele não sabe o que achar ali dentro. Então, se eu vou fazer soma, se eu vou fazer subtração, multiplicação, se eu vou fazer comparação maior, menor, igual, diferente, sempre item por item. Então, e os itens que podem ser comparados, que podem ser somados. Por exemplo, eu não posso somar strings, eu não posso somar determinados tipos de dados. Então, eu tenho que ver se aquele dado pode sofrer aquela operação, e aí tem que ser o item. Então, ó, nunca posso fazer isso aqui, ó. Eu nunca posso pegar bloco, somar com bloco e mandar para bloco. Isso não pode. Então, eu tenho que pegar aqui um item, por exemplo, o ID, fiz uma soma, porque eles são inteiros. Eu posso somar inteiros. Então, eu somei aqui e armazenei em 3. Aqui, mesma coisa com o preço. Aqui eu fiz, somei, dividi por 2, tirei uma média e armazenei em produto 3. Aí, fiz a mesma coisa com a quantidade. Eu fiz uma soma, dividi por 2, porque eu tirei uma média, e também armazenei. Por quê? Porque são itens inteiro aqui. O preço é float, eu posso fazer cálculos com esses elementos. Então, aí tudo bem. Ele fez o cálculo e aqui ele imprimiu o que ele mandou para PROD 3 ID, PROD 3 preço, PROD 3 quantidade. Tranquilo. Aí tudo é possível. Se eu for comparar, a mesma coisa. Eu posso comparar IDs, posso comparar preços, mas, por exemplo, se for comparar string, lembra que tem uma função própria, não é direto. Então, tudo isso tem que ser respeitado como tipos de dados que a gente já conhecia antes. Então, eu posso fazer qualquer operação, desde que seja item a item e respeitando as limitações de cada tipo. Existe uma coisa que a gente utiliza bastante com estrutura, que se chama typedef. A typedef, ela não é um tipo de dado. Ela se comporta como um tipo de dado, mas ela é um apelido para um tipo de dado. Então, vamos supor, a definição usando struct, blá, 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 para uma variável, é um nome enorme. Então, a gente pode renomear isso aí de uma maneira mais simples, que a gente lembre melhor, seja mais fácil de usar. E também, quando você define esses tipos, você também encapsula algumas coisas. Aí, o que você mudar, por exemplo, o nome da estrutura ou o nome do item, você não vai mexer nas definições de variáveis, porque ela está usando o apelido, não está usando o nome que você tinha posto antes. Então, ele define um novo nome, uma nova nomenclatura para um tipo já existente. Então, são todos os tipos, incluindo estruturas, uniões, enumerações. Os tipos que a gente já conhecia para variável comum, tipo int, float, double, char, vetores. Então, todos os tipos aceitam typedef. Então, vamos ver uns exemplos, primeiro com os itens simples. Vamos supor que eu vou ter um assigned int. Esse nome já é mais complicadinho da gente lembrar de como colocar. Então, a gente pode renomear aqui para um nomezinho bem
Fácil, o int. Então, quando eu for declarar uma variável, eu não preciso colocar um sign de int. Posso colocar o int. Se eu tiver vetores, por exemplo, de algum certo tipo, que vão ser usados em diversos lugares do programa, eu também posso definir um tipo. Aonde está a definição do tipo? No nome do vetor. Então, isso aqui é a definição do tipo. Então, eu vou declarar a variável usando nome, pessoa, números, e tudo que eu for declarar, eu vou ter que ter a noção de que é um vetor de char de tamanho 50. É um vetor de int de tamanho 5, no caso. Isso aqui pode ser utilizado ao longo do programa, sempre sabendo que aquele tamanho está definido daquele jeito e daquele tipo. O que acontece aqui? Então, eu posso mudar esse valor a qualquer momento, que não vai afetar a declaração das minhas variáveis. Por quê? Porque ela não está em todos os lugares do programa, ela só está no typedef. Então, isso ajuda a gente a ter um controle maior do que está acontecendo. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, vamos lá. A gente tem um unsigned int, que eu chamei de unint, e a gente tem um vetor de char de tamanho 50, que eu chamei de npss. Então, aqui eu vou declarar variáveis, utilizei npss e coloquei o nome de nome, e uma unint idade. A gente vai usar exatamente como a gente usaria qualquer tipo de dado, porque isso é um tipo de dado definido, é uma unsigned int, e aqui é um vetor de char de 50. Ele sabe olhar aonde está a definição e ver o que pode usar. Então, nesse caso aqui, ó, eu li uma string normal com getS, e aqui eu li um inteiro na idade. Então, normal, tranquilo. A única coisa é que a nomenclatura ficou mais fácil na hora de utilizar no meio do programa. Aqui tem outro exemplo. A gente tem um vetor unsigned int de tamanho 5, chamado números. Então, quando eu for declarar um outro vetor unsigned int de tamanho 5, eu posso usar números e declarar a variável. Vou usar normal, ó, sabe que o tamanho é 5, fiz a leitura do vetor, normal aqui, ó, usei normal, ó, índice na leitura, e aqui eu fiz uma impressão também super natural. É só uma nomenclatura mais fácil. Também pode ser vista como uma preguicinha de programador que gosta de simplificar as coisas. Isso é uma simplificação bem legal, né? Para você não ficar escrevendo aquele nome todo também. Não é só para encapsular e ficar, né, mais simples de fazer manutenção. Então, pessoal, a gente usa mesmo o typedef mais com estruturas, uniões, enumerações. É muito mais comum, mas a gente também pode usar com aqueles tipos que a gente viu ali. Então, o que a gente teria? A definição da struct, e logo acima dela, a gente define o typedef. Então, aqui a gente tem para struct aluno, o typedef definido como CAD aluno. Então, toda vez que eu for definir variáveis, eu posso usar tanto struct aluno, aqui, normal, como a gente fazia, ou posso usar CAD aluno para simplificar. Então, a gente também tem outros jeitos de fazer um typedef. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o typedef junto com a struct. Então, ó, coloquei typedef, já defini a struct e coloquei aqui, ó, o nome do tipo do dado, que é esse igual CAD aluno aqui, ó. Então, esse aqui é o apelido, formado. Nesse caso, eu fiz aquela baguncinha de não colocar o nome na struct, porque eu estou considerando que nesse caso, eu só vou fazer declaração de variáveis usando a typedef que eu defini aqui. Então, não vou fazer nunca, nunca, nunca usando o nome da estrutura. Então, nem preciso pôr nome, então. Daí ficou sem nome. Eu aconselho que coloquem o nome. Pode colocar o nome aqui, tá? Normal. Eu não coloquei, porque vocês têm que ter contato com todas as opções possíveis. Mas não economize nome, gente. Coloque o nome na estrutura. Né? Podia ser aluno formado, aluno egresso, alguma coisa do tipo assim. Aí você define. Então, aqui tem o programa que utiliza aquele typedef. Então, aqui, ó, CAD aluno eu usei para declarar aluno 1 e formado aluno 2. Então, aqui eu fiz a leitura, né, dos alunos concluintes até 2017. Então, eles foram gravados no formado, que no caso era o aluno 2, aqui aluno 2, sempre aluno 2, e os alunos de 2017 até 2020, que foi o ano passado, ainda não estão formados, então eles são o quê?
alunos ativos. Então, eles são só alunos. Então, aqui eles estão no aluno 1, que no caso é do cadastro aluno, que é o CAD aluno. Então, aqui estão os alunos ativos e aqui estão os concluídos. Então, aqui é um programa simples que faz leitura e impressão nos dois casos. Então, bem tranquilo. O que acontece na vida real? Você nunca vai utilizar uma estrutura só, principalmente se vocês se lembrarem de arquivos. O que a gente gravava lá em arquivo? Geralmente a gente fazia um vetorzinho com os itens que a gente ia gravar e gravava tudo esse blocão, né, para o arquivo. Então a gente não gravava pequenas quantidades de informação. Então essa é a nossa ideia aqui. A gente vai ter vetores de estrutura. Então a gente, se for fazer qualquer coisa, a gente tem tudo organizadinho lá num blocão de blocos. Eu posso mandar para um arquivo, posso fazer várias coisas com esse blocão. Aqui a gente tem a definição de uma struct, no caso aqui é produto, que vai ter ID, preço e quantidade. E aqui, ao invés de eu definir só um produtinho, eu defini um vetor de produtos. Então, ó, aqui eu tenho um typedefzinho, PRD, ó, que eu defini aqui em cima. Eu criei um vetor, que chama cadastro prod. Ele é do tamanho tam. Tam eu defini aqui em cima, não define. E ele é do tipo PRD. Então, ele é um blocão de bloquinhos. O que tem no bloquinho? ID, preço e quantidade. Então, cada pedacinho do seu vetor lá, ele tem 3 elementos. Então, cada pedacinho tem 3 elementos. Então, aqui, a gente tem que acessar de fora para dentro. Então, eu tenho que acessar o vetor, a posição do vetor e os itens dentro da posição, para fazer qualquer coisa. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Então, ó, a gente coloca nome do vetor, posição, ponto, item. Então, tá até escrito aqui em cima, ó, nome do vetor, posição e ponto membro. Então, sempre para eu acessar o elemento. Então, a gente não pode acessar o bloco todo do vetor, porque ele vai se confundir. Então, é sempre um item do bloquinho. Então, você tem um blocão, aí você acessa o bloquinho, e aí você acessa os itens do bloquinho. Então, sempre acessar de fora para dentro. Então, aqui, ó, a gente tem vetor, posição, ponto, elemento. Olha lá, o itemzinho de dentro. Então, aqui, eu fiz a leitura de uma certa quantidade de elementos para o vetor cadastro prod. Aí está gravado lá no cadastro prod. Tenho vários produtos lá cadastrados. Aí eu vim aqui, da mesma quantidade que eu entrei para o vetor, fiz a impressão dos elementos com printf normal. Também tem que acessar vetor, posição, item. Ó, vetor, posição, item. Então, nunca se esqueça disso. Você tem que olhar sempre a estrutura mais para fora e ir acessando as estruturas mais internas. Então, isso levem para a vida. Vai ser sempre encadeado assim, de fora para dentro. É tranquilo depois que a gente se acostuma. E vamos supor que a gente tenha outras estruturas lá dentro. Também é encadeado, sempre de fora para dentro. Então, aqui, ó, a gente vai ter um cadastro de aluno, que agora tem RA, nome, notas. Eu tenho 3 notas num vetor e a média final. Então, eu tenho que acessar os itens dentro desse vetor. Então, eu tenho o vetor externo, vamos supor que eu vou colocar tudo num vetor. Aí eu tenho estrutura, e dentro da estrutura eu tenho um vetor com uma posição. Então, encadeia sempre de fora para dentro. Então, ó, eu declarei aqui um typedefzinho, CAD aluno, normal. Aí eu declarei aqui uma variável do tipo vetor, ó, CAD aluno, de tamanho 4, que chama alunos. Então, vou gravar em alunos o quê? Coisas do tipo struct aluno. Então, eu tenho que acessar para fazer a leitura. Vetor, chama alunos. Posição no vetor alunos, ponto, item, ponto, item. Como eu vou gravar vetor dentro de vetor, que está dentro da estrutura, eu vou ter que ter um outro forzinho aqui, ó. Aí eu tenho um for de 3 passadas, então ele vai de 0 a 2. E aí ele acessa alunos, que é o vetor mais externo,
e vai entrando para dentro. Posição do vetor externo, ponto vetor interno, que é o vetor de dentro da estruturinha da posição I, e ele vai gravar na posição J daquele vetor. Então, ele tem uma estruturinha aqui, aí essa estruturinha tem um vetorzinho, e eu vou gravar aqui. Isso faz parte de um vetor maior. Então, tenho vários aqui elementos, certo? Então, para cada posição dessa, eu vou fazer essa encadeamento. Então, eu vou entrando e gravando os itens. Isso, gente, vocês levem para todos os tipos de elementos que vocês vão colocar dentro da estrutura. Então, pode ser um vetor, pode ser uma matriz, pode ser uma outra estrutura, pode ser, né, uma união, pode ser uma enumeração. Então, todo item vai ter que ser encadeado de fora para dentro, para você conseguir acessar exatamente onde você vai fazer a leitura, fez a leitura aqui, e aqui eu pego e faço uma impressão apenas de RA e média final, que eu já calculei essa média final aqui na leitura, certo? Então, é bem tranquilo. No começo a gente fica um pouco confuso, mas é tranquilo de visualizar, tá? Não é nada um bicho de sete cabeças, só a gente se acostumar com a coisa. Bom, as estruturas podem ser usadas em qualquer lugar, porque elas são tipos de dados. Então, elas podem ser parâmetro, aqui eu utilizei uma única estrutura, então eu fiz uma variável simples, né, para uma estruturinha. Então, a estruturinha está aqui em produto, isso aqui eu criei um typedef e declarei uma variável para uma única estrutura. Aqui eu já tenho um vetor de estruturas, do tipo PRD. Tranquilo também, ó, tudo nos parâmetros. Posso usar aqui dentro, normal, ó, produtos, posição, item. Posso fazer um retorno com a estrutura. Então, aqui, ó, PRD está retornando uma função. Então, ela vai ser jogada lá para quem chamou. Então, aqui no caso, eu fiz a entrada de um vetor de estruturas do tipo produto, e aí eu vou fazer uma busca por um elemento, aqui no caso, um ID de produto. Então, aqui ele vem fazendo a comparação dos elementos, item por item dos elementos do vetor. Que item? Só o ID do produto. Aí, se ele encontrar, ele gravou numa outra estruturinha aqui que eu criei dentro da função chamada resposta, grava aqui todos os elementos da estrutura e faz um return com ela. Tranquilíssimo. Ah, vocês vão me perguntar por que está inicializado. Gente, é uma busca. Então, ele supõe que você vai retornar um valor inválido caso você não encontre e um valor válido caso você encontre. Então, o valor válido é esse aqui que você encontrou. Mas e se você não encontrar o ID que você está procurando? Então, aqui eu já fiz uma inicialização com valores que não tem lá, que são valores iniciais e são nulos, na verdade. E aí, se ele retornar isso, é porque não achou, certo? Então, ele inicializou aqui para que ele tenha um valor de retorno, não seja lixo, certo? E é um valor que não tem lá no seu conjuntinho, né, na sua basezinha ali. Então, aqui eu deixei o programa todo, fiz um menuzinho para fazer o cadastro do produto, a impressão e a busca, que são aquelas funções que eu apresentei agora nesses dois slides anteriores, certo? Que tem lá os parâmetros pré-definidos usando a nossa estrutura de produto. Então, aqui a gente tem a chamada do cadastro produto, que a gente entra, né, um vetor e a quantidade que vai ser cadastrada. A gente tem o imprime, que entra uma única estrutura. Lembra que eu falei que eu posso entrar o que precisar? Então, aqui só entra uma posiçãozinha do vetor que vai ser impressa, né? Lógico, todos os itens, né, que tem lá da estrutura. E aqui é aquele que faz aquela busca, ó. E ele retorna aqui uma estrutura do tipo resposta. Então, ela é uma estrutura do tipo PRD que vai guardar o que foi buscado. Então, aqui ele vai imprimir. Então, se der tudo 000, é porque não achou nada. Se der um valor válido, é porque ele encontrou e aí ele está te mandando o resto dos itens que tem no produto daquele ID. Então, é isso aí, nossas estruturas. Aqui tem poucos exemplos, gente, mas acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Dá para vocês
fazerem bastante coisa com a estrutura, vocês vão usar bastante, principalmente na próxima disciplina, que é a estrutura de dados, se vocês forem usar a linguagem C como base, né, para fazer as coisas, ela é bastante utilizada. Então, a estrutura é bem importante aí e em alguns pontos ainda da sua vida acadêmica. Então, lembre-se dela. Então, vamos para as enumerações. As enumerações são um pouco diferentes das estruturas. Elas também são conjuntos de informação dentro de um mesmo nome, só que elas têm um comportamento diferente, elas já têm valor. Então, ó, a enumeração é um conjunto de constantes. Então, você tem lá várias variáveis com valores constantes, que são os valores possíveis para aquele nome. Então, por exemplo, estou lidando com meses. Quais são os valores possíveis para meses e quais são os nomes desses meses? Então, ele vai ter os nomes dos itens e um valor já especificado. Isso, gente, são possibilidades. Não significa que você vai usar tudo uma vez. Você não vai usar tudo uma vez. Cada hora, aquele elemento tem um valor específico, que são esses possíveis que eu listei aqui nessa lista, certo? Então, para essa enumeração, aqui que tem esse nome, enumeração, ele tem um nome. Então, ele pode chamar meses, semana, dias. É o que eu nomeei aqui. Ele é do tipo enume. Então, se ele é do tipo enume, ele espera que os valores aqui de dentro, ou seja, as variáveis que eu vou definir, os nomes que eu vou definir, tenham um valor fixo, especificado. Cada um identificadores, né, que são essas palavras que eu vou listar aqui usando vírgula, é uma palavra que identifica um dos valores. Então, se forem meses, janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3, é palavra, valor. Uso. Para que eu uso isso? Quando eu já sei quais são os valores e os nomes possíveis para aquele item dentro do programa. Então, eu já sei quais são as possibilidades que aquilo pode assumir. Então, é bem fixo e bem organizado. Então, eu posso utilizar lá dentro. A sequência sempre vai começar de zero. Se eu não disser para ele, ele vai numerar aqueles nomes com valores de zero até o fim dos nomes. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, tudo em sequência. E se eu não quero esses valores, eu vou ter que indicar os valores. Lembra que são valores numéricos, eu não posso pôr valores diferentes de números. Pode ser até um caractere, porque um caractere ele é tratado em C como um inteiro. Então aí tudo bem. Mas outros tipos de elementos, por exemplo, eu não posso ter uma string atribuída para essas palavrinhas. Eu tenho que ser sempre um valor numérico. Então aqui eu tenho, por exemplo, dois exemplos. Semana, que tem as palavras segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que está aqui atrás de mim. Cada um iniciando de 0, 1, 2, 3, 4, até aqui 6. Se for uma enumeração que eu chamo de sexo, aqui seria 0 para feminino, 1 para masculino. Então, porque aqui ó, eu não indiquei nenhum valor. Então, ele numera em sequência, sempre na sequência, começando com 0. E se eu não quero que eles assumam exatamente esses valores? Então, você vai ter que indicar. Aqui nos próximos slides eu já mostro como. Então, vamos primeiro um que eu não tenha que fazer muita coisa. Ó, eu tenho meses do ano, então uma enumeração que chama meses. Agora eu coloquei só da onde começa. Ele começa de 1. Então, ó, janeiro é 1, então fevereiro automaticamente é 2, esse é 3, esse é 4, 5, 6, ele vai continuando aqui, certo? Tranquilo até o mês 12. Isso são possibilidades, gente. Ele não é... É como se eu falasse para ele assim, ó, tudo que você vai usar no programa, ele vai ter um desses nomes e esses valores. Mas esses são os valores e os nomes possíveis. Tudo que eu crio aqui é uma definição possível. Aqui, ó, na Enume. Aí, quando eu entrar para o programa, for fazer qualquer coisa, eu tenho que criar uma variável na qual eu associo uma dessas possibilidades. Posso até fazer uma leitura que vai ter que contemplar uma dessas possibilidades.
eu criei duas variáveis do tipo enume meses. Então, M1 e M2. M1 eu já atribuí uma das possibilidades, que é maio. Aqui, ó, maio. Qual o valor de maio? 5. Então, para ele, M1 é a palavra mai, que equivale a 5. Então, eu posso fazer várias coisas dentro do programa, mas ele sabe que isso aí vale 5. Aí ele vem e vai fazer uma leitura em M2. Ele sabe que é um valor inteiro que ele está lendo, porque é de 1 a 12. Aí ele lê um valor. Aí se o cara entrar com 13, 14, é um valor inválido, certo? Não é uma possibilidade válida para aquela enumeração, certo? Então ele vai supor que você vai entrar com valores válidos, senão não tem como ele fazer. Então, ó, ele vai aqui testar se o valor que eu li é maio ou não. Se for maio, ou seja, se valer 5, ele vai dizer que é o mesmo mês. Se não, são diferentes. Então é bem simples. Isso são valores possíveis para uma variável. Então eu até posso lê-la, mas ela tem que estar dentro daquele range. Senão ele dá um erro, certo? Então aqui, ó, eu lembro que eu falei que você pode até atribuir caracteres. Por quê? Porque caracteres são números em C. Aí tudo bem. Se você não quer que ele faça coisas em sequência, você tem que fazer o quê? Dar os valores que você quer para cada item. Então, ó, definir aqui uma enume escapes. Aí tem retrocesso, tabulação e nova linha. Todas elas têm o seu valor especificado. Aí ele não vai fazer nada em sequência, ele vai respeitar os valores que você definiu. Lembra que caractere é tratado como número em C. Então, para ele isso tá tranquilo, tá? Ok. O que não pode é você pegar uma coisa de aspa dupla aqui e falar que era uma string. Aí não pode. Certo? Sempre número. Aí eu declarei uma variável E para essa numeração e associei a uma das possibilidades, que é nova linha. Então, nova linha é o caractere pula linha, que é o barra L. Então, ele fez aqui uma impressão muito interessante. Por quê? Se esse é o caractere que pula a linha, então como que ele vai fazer a impressão disso aqui? Ó, ele vai imprimir teste, aí ele imprime o E aqui, aí D, aí ele imprime novamente o E e escrita. Como que fica isso na hora de imprimir? Fica teste numa linha, D na outra e escrita na outra, porque isso aqui equivale ao caractere troca de linha. Então ele pula a linha. Então essa impressão é isso que acontece. Aí ele faz uma nova atribuição, muda a opção para tabulação. Então esse é o barra B, não, barra T. O barra T, ele dá um pulão, né, um espação. Então ele vai imprimir teste, espação, D, espação, escrita. Então, é um espaço maior, certo? Então, é isso que faz. Eu tenho possibilidades de valores para uma variável, possibilidades já definidas, e aí você usa ao longo do programa, certo? Bem tranquilo. Nesse caso aqui, eu tenho uma última enumeração, chamado semana. Ele vai de domingo até sábado. Aqui eu não coloquei valores específicos, então ele vai de 0 para frente. E aqui eu fiz algumas continhas. Eu tenho 3 variáveis, S1, S2, S3. E aí, para S1, eu coloquei segunda, que equivale a 1. É terça para S2, que equivale a 2. Aí eu fiz uma soma desses itens. Isso dá 3. O que é o 3? Quarta-feira. Então, é muito legal, né? Então, S3 inicialmente era 1 mais 2. Então, 0, 1, 2, 3 aqui, quarta-feira. Aí eu peguei, né, o S2 aqui, o S3 que eu tinha, que era quarta-feira, que equivalia a 3. Aí eu tirei domingo, que é 0, e somei segunda. O que virou isso? Então, ó, eu tinha quarta-feira, que é 3, tirei 0, então não mexeu, e somei segunda, que segunda é 1, então vai para 4. Quem é o 4? A quinta. Então a gente vai fazendo o que a gente quiser. Então a gente tem as possibilidades associadas aqui e a gente pode fazer cálculo, pode fazer várias coisas com isso. Eu acho que o programa fica extremamente bizarro em algumas situações. Então, a gente tem as formas de usar isso aqui,
Mas do jeito que a gente fez, por exemplo, aqui, ficou extremamente bizarro. Eu tirei domingo, somei segunda, ficou uma coisa meio bizarra. Então, assim, a gente pode utilizar esses valores pré-definidos ao longo do programa, mas dependendo do que a gente faz, fica bem esquisito, certo? Mas é utilizável inclusive em várias situações, as enumerações. Aqui a gente tem uma enumeração do tipo on-off, então é uma chave, aqui é o zero e aqui é o 1. Então, a gente vai ter uma variável aqui C1, né, na qual a gente tem essas possibilidades, e aí ele vai ler um valor. Ele lê o C1 e aí ele testa se é on ou se é off. Então, se é off, significa que é zero, o que foi lido, ele vai dizer que está desligado. E se é o valor que foi feito de entrada, ele está ligado. Então, nesse caso aqui, ó, ficou bem legal o código, deu para entender bem, não ficou bizarro nem nada. Você viu que tem aplicação, certo? Mas aquele de trás, ali, aquele exemplo da segunda somada com o domingo, tira não sei o que, fica extremamente estranho. Então, existe aplicação, é que ali era mais para vocês entenderem o que dá para fazer, mas ó, é bem legal em alguns pontos do seu programa. Aí, para terminar, a gente tem aquele do sexo, certo? Feminino e masculino, e a gente tem um typedef do tipo sexo, certo? Então, aqui seria 1 e 2, porque comecei em 1. E aqui eu já criei um typedef direto, gente, ó. A enumeração, essa aqui, chama-se sexo. Então, lembra que em alguns elementos eu não preciso pôr nome? Então, aqui eu não pus. Essa enumeração não tem nome. Porque não precisa, porque eu só vou utilizar o typedef dela. Então, eu usei sexo aqui para declarar a variável S1, que é do tipo enumeração, que tem essas duas possibilidades, feminino e masculino, feminino 1, masculino 2, certo? Aí aqui eu fiz até um case, é até muito mais fácil de você visualizar as coisas com um case, usando a enumeração, do que utilizando outros elementos. Então, ó, fiz a leitura de S1 e aí eu faço os cases. Se for feminino, eu falo que o sexo digitado foi feminino. Se for masculino, ou seja, o que eu entrei aqui era 1, aqui era 2, se for 2 é masculino. E se for qualquer outro valor, está errado, ele não está nas possibilidades. É um erro, certo? Ele não pode parar ele não vai parar a leitura nem nada, a única coisa que está errado, ele não está no range que foi definido para a enumeração, certo? Então, não dá para usar. Aí tem o default, que fala que o sexo é inválido e acabou. Então, a gente pode utilizar vários tipos de enumeração. Esse do sexo é bastante utilizado, aqueles dos meses. Então, tem várias situações onde a gente usa bastante enumeração, porque eu já tenho o valor definidinho lá, posso usar ele em qualquer lugar do código. É legal usar a enumeração, gente, porque como você usa os nomes, ó, você percebeu que você usa o nome da variável. Você pode ir lá na enumeração e mudar os valores a qualquer momento, e isso não vai prejudicar o que você está usando dentro do código, porque eu estou usando a variável, o nome do valor e não o valor, certo? Então é isso que é legal na enumeração. Mas ela tem muitas outras possibilidades, né? De você encapsular, de ficar mais claro em alguns momentos. Você vai usar os meses do ano, por exemplo, ao invés de você enumerar, você já usa janeiro, fevereiro, março, e ele vai entender bem, se for numa enumeração. Também fica mais claro o código. É legal, façam uso nos programas de vocês, aonde for adequado, é claro. Então, aqui a gente terminou esses dois novos tipos de dados e na próxima aula a gente vai ver uniões. Então a gente fica por aqui.